Há um pequeno poema de Robert Penn Warren, basta pegar a última linha dele. Falando do Senhor, ele disse: Ele olhou para o poço escuro do eu, de onde tudo havia surgido. Ele disse: O que é o homem para que eu me lembre dele? O que é o homem? É em você, indivíduo, que as grandes coisas acontecem, o reino de Deus chega até você, em você. A tradição davídica tem em vós a sua raiz e o seu cumprimento. O todo está realmente contido no indivíduo. Achamos que todo este vasto mundo é tão real. Deixe-me dizer-lhe que acreditar que o reino visível é irreal e que o reino invisível é real é o ato supremo de fé. Para esta fé, o reino deste mundo já se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Os termos Cristo, Messias e ungido são termos intercambiáveis. Quando você os lê na Bíblia, eles são todos intercambiáveis. Todos são sinônimos de Salvador. Cristo é chamado de Filho de Deus, assim como ungido, o Filho de Deus. E assim é o Messias. Significa a mesma coisa. Então vejamos agora quem é este Messias e o que ele é e onde ele está. Eu lhe digo que ele está em você. Então, quando Paulo nos conta, você não percebe que Jesus Cristo está em você. A menos, é claro, que você não consiga passar no teste. Ele separa Jesus do Cristo. Ele fala de Jesus como Senhor, mas ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Ele fala de Jesus como o Senhor e depois de Cristo como outro. Assim, no livro do Apocalipse, você fala do Senhor e do seu Cristo para lhe dizer que Ele é o Pai. Você pode ler isso nas Escrituras, mas como você vai saber que Jesus é o Pai? Ele lhe diz: Eu sou o Pai, quem me vê, vê o Pai. Se Ele é Pai, Ele tem um filho. Pelo menos Ele tem um filho. Voltemo-nos para o livro de Atos. Você encontrará isso no 4º capítulo. Ó, Deus soberano que fez os céus e a terra e os mares e tudo dentro deles, que pela boca de nosso pai Davi, teu servo, disse: Por que a nação se enfurece? E por que o povo imagina coisas vãs contra o Senhor e o seu ungido? Contra o Senhor e seu ungido. Agora, na versão King James da Bíblia, a palavra ungido é traduzida como deveria ser, Cristo. Pois o grego é Christos, contra o Senhor e seu Cristo, não o Senhor, Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus e seu Cristo, seu Filho, a palavra traduzida como servo, teu servo, Davi. O poeta grego significa filho. Como nos foi dito no 2º Salmo, pois ele está citando agora o 2º Salmo, o que acabei de citar é do 2º Salmo. Ele atribui o autor do Salmo, pelo menos aquele que o escreveu, a Davi. Ele diz que Davi é o autor do Salmo. Agora, aqui encontramos no Salmo 18, também se diz que Davi é o autor. Você dá grande triunfo ao seu rei e mostra amor inabalável ao seu ungido, a Davi e seus descendentes para sempre. O ungido é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Agora voltemos a esta afirmação, relativa à raiz: quem vai abrir a Bíblia? Quem vai dar-lhe sentido? E João começou a chorar, como nos é dito no 5º capítulo de Apocalipse. Ele viu o livro, mas estava selado com 7 selos. E o sábio perguntou: quem pode abrir o livro? Quem pode quebrar o selo? Quando ninguém no céu ou na terra, ou abaixo da terra, poderia responder que ele poderia, João começou a chorar e então este sábio lhe disse: Não chores. Saiba que existe um do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele conquistou. Ele pode abrir o livro e seus selos. Agora, quem é a raiz de Davi? Vá para o final do livro. E Jesus disse ao anjo: Diga a João: eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz. Ele é o pai de Davi.
ele também é o filho. Então, o avô e o neto são um mesmo ser. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Davi continua sendo filho de Deus. Então, qual é esse fruto que sai de você? Ele está enterrado em você. Um dia você vai experimentar isso. Do seu próprio ser virá, e não outro, virá você. E você saberá que é o pai de Davi porque o verá e ele o chamará de pai. E você saberá que ele é seu filho. E não haverá incerteza quanto a esse relacionamento. Está tudo enterrado no homem. Então, o que é o homem para que eu me lembre dele? Estas não são as palavras das Escrituras. Estas são as palavras do poeta. Pelas palavras das Escrituras, o salmista está fazendo a pergunta: que é o homem para que dele te lembres? Mas o poeta deu meia volta e disse para colocar palavras na boca do Senhor, que disse: por que deveria eu estar atento ao homem? Como o todo está contido no homem, todo esse empreendimento já está realizado. Está tudo no homem. O reino do mundo já se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo porque foi realizado e está sendo realizado no indivíduo, um após o outro. Isso foi cumprido em mim. Tudo o que é dito nas Escrituras, eu realmente experimentei. A descoberta de Davi, tudo o que é dito naquele livro, eu realmente experimentei em um sentido espiritual, mas quando me ocorreu, era exatamente como esta sala, igualmente real. Era uma realidade cúbica. Não há nada, eu diria, fofo sobre isso, a coisa toda foi real. Um passo após o outro se desdobra dentro do indivíduo, é isso que você é. Agora, veio depois que este conseguiu quebrar o selo. Então, ele dá sentido às Escrituras. A Escritura começou a ganhar sentido, depois que o leão da tribo de Judá que havia conquistado, que era a raiz de Davi, descobriu Davi, pois só o filho pode revelar o pai. Ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai. E ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho e qualquer pessoa a quem o filho escolha revelá-lo. Então, até que Davi chegue, você foi ensinado a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Você foi ensinado a acreditar que Jesus Cristo é como um título extra. Que Cristo é como um sobrenome, Jesus Cristo. Não é nada disso. É o Senhor Jesus e seu Cristo, que é o Filho de Deus, pois Cristo é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Davi. Essa tradição davídica está enterrada em você individualmente. E você vai cumpri-lo até o fim. Assim, todos os reinos da terra desaparecerão. Eles não deixarão vestígios, mas esta história divina eterna está toda contida dentro de você e você cumprirá essa história de salvação. Cada gota disso, você não sentirá falta de nada. E então você saberá por que Deus se preocupa com o homem, porque todo o segredo de Deus está contido no homem. O próprio Deus está enterrado no homem. Nas Escrituras ele é chamado, no Antigo Testamento, de Jeová ou no Novo ele é chamado de Jesus. Mas este é o mesmo ser enterrado no homem. E seu filho está com ele. Todo o drama é uma relação entre pai e filho. E um dia você o encontrará. Se todo o vasto mundo se levantasse em oposição, não faria diferença para mim, pois falo por experiência própria, não estou teorizando. Não estou especulando. Estou lhe contando exatamente o que experimentei. E chegará o dia em que aquilo que agora está aprisionado dentro de você depois que você nasceu de cima, esse seu corpo será dividido em dois, de cima para baixo. E o espírito que tem sido mantido cativo através dos tempos será libertado. E quando ele é libertado, ele acende como uma serpente ardente. Assim, os antigos mestres do segundo século do mundo cristão falavam deste ser, o Cristo no homem, como a serpente sofredora e também a serpente no deserto. Você o encontrará na obra do segundo século. Aquela serpente no deserto que foi chamada de Salvador. Alguém olhou para isso,
ele foi salvo. Você não olha para isso, você experimenta. E tudo isso está acontecendo aqui agora. Quando ele abriu os olhos do cego, ele disse: O que você vê? Ele disse: Vejo homens, mas eles parecem árvores andando. Vejo homens, mas parecem árvores andando. Essa é uma visão perfeita. Se você visse um homem, como você o vê em um gráfico sem a pele e visse todos os grandes centros nervosos e todos os nervos do corpo e todos os vasos sanguíneos, todas as veias e todas as artérias, todos ancorados no cérebro e tudo virado para baixo, você veria uma árvore invertida. Parece uma árvore, mas invertida. Agora, chegará o dia em que isso será exibido. E a raiz continuará a mesma, é o cérebro, mas depois a árvore cresce. Agora foi transformado em geração, será transformado em regeneração. Lembro-me da minha visão de talvez 12 anos atrás, de que o homem agora se foi deste mundo. Ele ficou em segundo lugar no Partido Trabalhista quando Clement Attlee era primeiro-ministro. E eu o vi nesta visão maravilhosa uma noite. Eu vim com um grupo de homens, todos presentes. Eram como veados humanos, com chifres quase chegando ao céu, crescendo no cérebro. E ele pegou um galho e colocou na cabeça, pensando que lhe daria o mesmo poder que eles desfrutavam. E ele correu e pulou e caiu de cara no chão. Ao voltar novamente, ele não conseguia entender como eles conseguiam atravessar um abismo sem nenhuma dificuldade. Não havia nada no mundo além de seu poder para trazê-lo cativo até eles. Eles poderiam cruzar o oceano sem qualquer dificuldade. À medida que essa coisa crescia, com um poder enorme. E toda vez que ele tentou, ele falhou. Ele estava tentando fazer o que todos no mundo tentam fazer, de fora. Todas as cerimônias exteriores, todos os rituais exteriores, todos os graus exteriores que os homens atribuem uns aos outros, não é assim que funciona. Tudo vem de dentro porque tudo está dentro. E quando o homem for virado por uma divisão completa do templo, pois a cortina do templo é rasgada em duas, de cima para baixo, e na base da sua espinha, você verá uma luz líquida dourada e pulsante. E ao ver isso, você saberá que você é isso. Você está realmente olhando para si mesmo e ainda assim ele é sem forma e você se funde com ele. E então você se torna aquela serpente de fogo, e você vai para a chuva e ela vibra como um trovão. Então você está completamente virado. As energias que passaram para a geração agora são transformadas em regeneração. Passei pelo lobby do Palace Hotel logo após essa experiência. Eu não havia mencionado isso ao meu público em São Francisco. Uma artista, uma grande artista, estava sentada no saguão, esperando por mim. Eu tinha um compromisso. E então, passei pelo saguão. Quando cheguei, ela estava escrevendo e rabiscando como uma louca em um pedaço de papel. E lá estava ela e segurou a mão dela e me pediu para não falar com ela, ainda não. E ela continuou fazendo um esboço rápido e então me deu o esboço e me desenhou. E saindo da minha cabeça estavam os chifres. Ela disse: Neville, eles foram além do teto. É um teto de 3 andares no saguão do palácio. Você veio até a porta e nada o impediu. Você passou direto. Não havia nenhuma obstrução e, ainda assim, eu não conseguia parar e ver. Eu vi essas coisas saindo da sua cabeça como chifres atravessando o teto e nada poderia impedir isso. Bem, eu tive a experiência. Eu não tinha contado porque se você contar essas coisas, eles acham que o homem é louco. Por que gastar seu dinheiro ouvindo isso? No entanto, todas essas coisas são verdadeiras. Aqui está a história do capítulo 22 de Isaías. Ele agora vai falar daquele que pode quebrar o selo. E neste capítulo, você lerá nos versículos 22 e 23 do capítulo 22 de Isaías, e aqui ele fala da raiz de Davi. Ele fala deste que agora receberá uma estaca.
Ele vai prendê-lo com certeza, uma fixação segura. Ele vai pendurar a chave de David no ombro. E esse governará por um tempo. Ele governará como Deus. Então a estaca se quebrará e todos os fardos de Israel cairão dos seus ombros, mas ele terá que carregar esse fardo por um tempo. E então, esta noite, encontrei um quarto, não tão grande quanto este, mas quadrado, com uma porta que dava para dentro dele. E estou sentado no chão conversando com 12 homens. Estou discutindo a palavra de Deus e explicando a palavra de Deus. De repente, um dos 12 salta rapidamente e sai da sala. E eu sabia exatamente o que ele iria fazer. Eu sabia que ele iria revelar o que tinha ouvido. Mas estou falando de um reino diferente, não do reino deste mundo. Estou falando do reino de Deus, implicando, naturalmente, que você é rei. É um reino, e você é rei. Ele sai rapidamente. Mal passou pela porta quando um homem bonito de cerca de 1,80 metros entrou, lindamente vestido com as melhores roupas. Todas as cores roxas e todas as coisas adoráveis do período, digamos, do primeiro século. Ele passa pela porta e anda como um soldado, direto como uma flecha, e vai até o extremo. Ele vira como um soldado em ângulo reto, caminha novamente até o extremo, a mesma curva militar. E ele caminha até o centro e depois desce, como se estivesse aqui, e para na minha frente. Mas quando ele entrou, ele era um personagem tão importante que nós 13, ou melhor, os 12 agora, porque um havia partido, nos levantamos e ficamos em posição de sentido quando ele entrou. Ele era uma figura tão importante. Ele veio na minha frente. Ao fazer isso, seu atendente entregou-lhe um martelo e depois uma estaca e então martelou a estaca em meu ombro, golpe após golpe. Não foi doloroso, mas pude sentir cada golpe, mas não foi doloroso. Então ele pegou um instrumento muito afiado que o atendente lhe entregou e com um golpe rápido cortou minha manga. E então ele pegou a ponta e puxou para cá e descartou. Era uma linda cor azul bebê. Lembro-me de olhar para ele e ver como era lindo, que material excelente. E então ele estendeu as mãos e formou a cruz, assim mesmo. Então ele me abraçou. Aí ele me beijou no lado direito do pescoço e eu por sua vez, beijei ele no lado esquerdo, quer dizer, no lado direito do pescoço dele, e então toda a cena se dissolveu e houve o cumprimento da escritura. Todo mundo vai ter isso. Todos terão a oportunidade de exercer esse poder, de exercer essa autoridade. Todos terão isso porque todo o drama está contido no indivíduo. Não estou falando de você no plural. Estou falando de você no singular. É por isso que digo, ele está atento a você porque todo o seu segredo está contido em você. E quando tudo se desenrola, você é Deus, o Pai. E porque ele é pai, tem um filho e o filho dele é Davi e Davi te chama de pai. Essa é a história, e todo mundo vai ter. Então, por que deveria eu estar constantemente preocupado com o reino que realmente é irreal? Eu vi isso, essa história antiga como o mundo ensina sua história antiga, não é história secular, é história divina e é para sempre. Para David e seus descendentes para sempre. Agora ele é o ungido. Ele mostra amor inabalável ao seu ungido, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Então, eu sou a raiz e a descendência de Davi. A raiz é o enxerto. Você pega um botão da árvore da vida e simplesmente o enxerta na árvore do conhecimento. Quando chegar a hora de dar frutos, dará o fruto, não o da árvore do conhecimento. Dará o fruto da árvore da vida. É isso que um enxerto faz. Então, você enxerta uma árvore, você encontra um toco bom, uma árvore boa, uma árvore sólida. E de uma árvore de sua escolha, você pega um bom broto, um bom enxerto, e implanta naquela árvore. E então, com o tempo, ele cresce, cresce e você observa. Não vai dar o fruto da árvore em que está enxertado.
ela dará o fruto da árvore da qual foi tirada. E todos nós fomos tirados da árvore da vida. Esse é Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui está o sacrifício, a árvore inteira. E agora estamos enxertados com a árvore da vida. Não diferimos em nenhum aspecto da árvore-mãe quando crescemos. É a mesma força, o mesmo poder, a mesma sabedoria, o mesmo tudo que a árvore-mãe tem. Se você já viu um enxerto, minha mãe tinha rosas maravilhosas. Ela gostava apaixonadamente de rosas e posso ver minha mãe agora enxertando. Esse era o único trabalho que ela queria fazer para si mesma. Os jardineiros limpavam o quintal que cavavam e fertilizavam, regavam. Na hora de enxertar foi escolha da mãe. E ela queria fazer seus próprios enxertos. Ela selecionou o enxerto. Ela escolheu uma árvore forte que aguentasse. E quando aquele enxerto pegou e começou a dar a rosa, foi a rosa da árvore da qual ela tirou o enxerto. Então, você foi enxertado, como foi dito no livro de Tiago. Recebei com mansidão a palavra implantada, que é capaz de salvar-vos. Portanto, vocês não comerão mais da árvore do conhecimento, que é transformada em geração. Quando estiver completamente tomado e chegar o momento certo para produzir, você produzirá o mesmo fruto que está registrado nos evangelhos a respeito de Jesus Cristo. Então, quando o braço foi revelado, como é dito no capítulo 52 de Isaías. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem acreditará em nosso relatório? Você tem que aceitar isso com fé. Se um homem vai para o deserto, por 40 dias e 40 noites, e ele está sozinho e é tentado, e então os evangelistas escrevem as tentações em detalhes, como eles saberiam, a menos que fossem informados? Como diabos eles saberiam, a menos que fossem informados por quem teve a experiência? Como alguém saberia a experiência da pomba descendente, a menos que fosse contada? Onde é realmente contado no livro de Marcos, o evangelho mais antigo, que foi visto somente por ele. Ninguém viu ou experimentou isso, exceto aquele que teve a experiência. Então, ele teve que contar. Eu contei a experiência. E essas coisas acontecem durante um período de tempo. E essas coisas revelam quem você é. Eu poderia lhe dizer de agora até o fim dos tempos que você é Deus. Eu poderia lhe dizer que você é o pai de David. Mas não consigo realmente convencer você. Você tem que ter a experiência e a experiência que terá. Cristo é uma testemunha da verdade de Deus. Sou testemunha da verdade de Cristo, pois Cristo é o ungido. E o ungido é Davi. Encontrei David com o meu óleo sagrado. Eu o ungi. Onde está o menino Jesus? Onde está o jovem de Cristo? Para todo o sempre, ele desempenha esse papel. E um dia, quando você acordar, você é o Senhor porque você é o pai de Davi. Você nunca saberá que é o Senhor, a menos que Davi o chame de pai. E quando ele te chama de pai, não há incerteza quanto ao relacionamento. É como se a memória retornasse. E tudo volta. Então, a memória do botão era tão grande que produziu a matriz. A coisa toda voltou. Se Deus é pai, e então eu tiro daquela árvore, que é pai, e o implanto nesta que é estéril, quando aquele botão brota e cresce, devo ser pai. Devo produzir a mesma flor, o mesmo fruto que a árvore trouxe da qual tirei o enxerto. Então, todos nós estamos enxertados na palavra de Deus. E todos darão este fruto de Deus. E então você entra em um mundo totalmente diferente, vestido de forma diferente, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esses corpos não podem funcionar nesse mundo. É um corpo totalmente diferente. E eu chamo esse corpo de céu, pois onde quer que você esteja, vestido nesse corpo, tudo é perfeito.
Você poderia passar pelo inferno. Deixaria de ser um inferno enquanto você caminha. Seria transformado em harmonia com a perfeição que brota dentro de você. Você não poderia ir a lugar nenhum e ver nada além da perfeição porque você é perfeito. Seu corpo é perfeito. É imortal. Nunca desaparece. Nunca murcha. É o você imortal. E um dia você verá isso. Isso vai sair. Quando você está vestido com isso, você se sente como se estivesse vestido de fogo e ar, e não levanta um dedo para transformar ninguém. Na sua presença, eles são transformados. Se eles estiverem cegos, você não faz nada. Você não demonstra compaixão. Você não faz nada. O cego vê na sua presença. O surdo ouve. Aquele sem braço, o braço volta, e encaixa no encaixe. Aquele sem pé, o pé volta, e encaixa no encaixe. E onde quer que você vá, tudo fica perfeito. Nada pode morrer na sua presença porque você é o Deus dos vivos. Você é a ressurreição e a vida. E esse é o seu futuro. Esse é o seu destino. Estarei longe há muito tempo, mas você estará contando a história. E aqueles depois de você receberão isso de você e contarão a história e não poderão negá-la, porque o tempo provará que é verdade. Ou você pode negar isso agora em palavras, mas não pode negá-lo nas Escrituras. Traga-me a Bíblia, se você acha que conhece a Bíblia, vamos abri-la juntos e eu confirmarei tudo o que lhe disse nas Escrituras. Está tudo aí, mas o homem aprendeu uma estranha lição. E ele está completamente confuso com esses personagens. E agora ele coloca um do lado de fora e o adora. Não faça isso. Como no final, eles caíram diante dele. Ele disse: levante-se, você é um homem. Sou um homem como você. Você não queria adoração porque no final, quando você acorda, você é Deus. Só existe Deus no mundo e seu Filho. Seu Filho é sua vontade. Ele faz toda a vontade do Pai. E assim, chegará o dia em que você saberá que Ele é a testemunha da verdade de Deus. E você também saberá que é a testemunha da verdade do Filho porque você viu o Filho e sabe que Ele existe. Ele foi ressuscitado. E o seu nome é Davi, não um Davi, o único Davi. E ninguém precisa lhe contar até que esteja diante de você. E é absolutamente como eu lhe disse, exatamente como descrevi. Esta noite, se você está aqui pela primeira vez e esperava algo totalmente diferente, deixe-me apresentar-lhe uma pequena parte da lei. Você está vivendo em um mundo que é realmente um mundo psicológico. Todas as coisas acontecem na imaginação do homem, todas as coisas. E assim, porque eles acontecem lá, deixe-os acontecer lá primeiro, antes de esperar vê-los do lado de fora. Então, assuma que você é o homem que gostaria de ser, acredite que você é, tente captar todos os sentimentos que seriam seus se fossem verdadeiros. Dê todos os tons e a sensação de realidade. E então durma. Vá dormir com a suposição de que você já é quem deseja ser. Experimente isso e garanto-lhe, por experiência própria, que você se tornará o que você assumiu ser. Você já se tornou o que é porque quer assumir que é isso. Tudo no mundo é exatamente assim. É tudo imaginação e tudo o que você contempla, embora pareça externamente, realmente esteja dentro, em sua maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Traga tudo para este mundo. Então, você o perde e você pode repeti-lo, pois a realidade nunca desaparece. Este é o mundo das sombras. Você o traz de volta contemplando o estado e assumindo-o mais uma vez e sentindo que agora você é o que deseja ser. E traga-o de volta ao seu mundo. O homem acha que acabou e desapareceu de vez. Não, as formas eternas são para sempre.
Eles nunca desaparecem. Um dia você terá essa experiência. Você verá o homem de forma diferente. Você verá tudo de forma diferente. E quando você vê isso, e você está no controle do seu próprio ser, você verá que todo o vasto mundo está morto, realmente morto. E você é a realidade viva do mundo. Tudo ao seu redor está congelado como se fosse feito de barro. E você saberá disso porque, uma vez que você veja e a coisa toda pare, o tempo para. Então você liberará aquela atividade dentro de você que congelou e tudo será animado e continuará cumprindo o seu propósito. E então você vai perceber onde estava a animação, estava tudo em você. A causa de tudo estava em você. Então ele tinha toda a razão quando mudou as palavrinhas, quer dizer, o poeta que citei no começo. Ele olhou para o poço escuro do eu, de onde tudo surgiu. Pois é aí que surge, sai do eu. Mas agora, os homens saíram, estão todos mortos, e ele se enterrou e ele e seu filho são um só. Então, ele enterrou a realidade no homem. E o homem se tornou um ser vivo. E com a sua presença, ele transformou a morte em sono. E então ele sonha o sonho da vida. E este é o sonho da vida. Chegará o dia e o sonho chegará ao fim. Quando chegar ao fim, você acordará como sonhador e o sonhador é Deus. Parece um sacrilégio, não é? Mas estou dizendo a verdade. Você não é um vermezinho, você nunca foi um vermezinho. Você desceu do céu e só pode subir ao céu aquele que desceu do céu. Ninguém jamais ascendeu sem ter descido. Você desceu. Leia as Escrituras com atenção e você verá a preexistência daquele mencionado nas Escrituras como Jesus e o Filho Cristo. Leia o capítulo 17 do livro de João. Devolva-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. Ele está pedindo o retorno de uma glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Pai, realizei o trabalho que me deste para fazer. Agora glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é preexistência? Neste mundo, seu esplendor foi deixado de lado, ele agora pediu a volta daquele esplendor pois fez o trabalho que veio fazer e tendo terminado, está retornando e só poderá ascender aquele que desceu. E assim, se você não desceu, não poderá ascender. Ninguém jamais ascendeu, exceto aquele que desceu. Mas estou lhe dizendo, você desceu. Todos descemos juntos. Um homem caiu carregando tudo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E se alguém caísse, todos nós cairíamos nele. Um foi crucificado, todos foram crucificados. Então, somos nós que estamos pendurados na árvore. Não nos é dito em Atos. E o penduraram no madeiro. Agora somos informados em Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E então em Gálatas. Ele tomou sobre si uma maldição porque estava pendurado em uma árvore. Bem, esta é a árvore perfeita. É uma árvore perfeita. E quando os olhos estavam abertos, ele viu homens andando como árvores. É aqui que Cristo está pendurado. E ele está enterrado em todos até você acordar. E quando você acorda, você é o Senhor e o Pai de Cristo. Você é o Jesus de quem se fala, e você tem um filho e o nome dele é Davi. Ele é o Cristo. Então aqui estão as árvores nas quais Cristo foi crucificado. O Cristo cósmico porque se tornou humanidade. Não um homenzinho, mas a humanidade. Cada criança nascida de uma mulher é Deus crucificado. É aí que o drama começa. Começa no Gólgota. Foi quando Deus se tornou homem. E então o homem se torna Deus em Belém. O homem inverte isso. Ele acha que a crucificação vem por último. Não, isso começa o drama.
Paulo disse: Fui crucificado em Cristo, no entanto, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por meu. Então, fui crucificado com Cristo. Isso foi o que ele disse. Agora, aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. E se estive unido ao Senhor numa morte como a dele, certamente estarei unido a ele numa ressurreição como a dele. Portanto, a ressurreição está acontecendo de manhã, ao meio-dia e à noite no mundo, mas nem todos são chamados para contá-la. Muitos vão dormir esta noite, para não acordar mais aqui, que possivelmente tiveram a experiência, mas nunca tiveram vontade de contá-la. Mas fui chamado. Fui abraçado pelo Senhor ressuscitado e enviado. Portanto, eu tenho que contar. E diga que devo e irei. Mas estou contando como experimentei. Não como os professores dizem hoje, e eu não posso concordar com isso. Fui criado com isso, mas depois descobri que não era verdade. E então, quando tive a experiência, encontrei confirmação para a experiência nas Escrituras, e aí está. Grandes triunfos ele dá ao seu rei e depois fala do amor inabalável. Ele mostra amor inabalável ao seu ungido e depois o nomeia para Davi e seus descendentes para sempre, pois vocês estão saindo da humanidade. Aquilo que está enterrado em você está saindo da humanidade. E quem é? O Pai e o Filho. Eu sou a raiz e a descendência que agora é o pai de Davi, é a raiz de Davi, e a descendência de Davi, é o neto desse pai. Mas eles são um. Ele disse: Eu sou o pai de Davi, chamei isso de raiz, eu sou a raiz, e também sou a descendência. Então, eu sou o fruto que nasce por ter sido enxertado na humanidade. E isso sai e você é esse ser. Você é o Senhor ou a raiz de Davi, pois Davi o chama de pai. E sem perda de identidade, posso lhe dizer: não. Embora haja um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ainda assim, apesar dessa unidade, não há perda de identidade. Somos um só corpo, sim, e ainda assim você é individualizado e será individualizado para todo o sempre. Mas vestido com seu corpo glorioso. Eu te conhecerei. Mas isto será como um sonho. Pois passamos pela experiência do sonho da vida. Não vamos carregá-lo conosco. Vamos deixar isso para trás. Foi essencial para o trabalho que o Pai planejou para todos. Então, nós caímos, é-nos dito no Salmo 82. Eu digo que vocês são deuses, significando vocês, todos vocês, filhos do Altíssimo, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó vós, príncipes. E assim, todos nós caímos. Um homem caiu e ficou fragmentado. E nós somos o ser fragmentado. Agora, estamos sendo reunidos um por um. Ele nos chama de volta ao único corpo, ao único Espírito. Então, você verá porque Deus está atento a você. Você é precioso aos olhos dele. Ninguém pode ser perdido. Não poderia perder um porque então faltaria alguma coisa no corpo de Deus. E ele não podia permitir que faltasse um. Ninguém se perderá, nenhum em todo o meu santo monte, disse o profeta. Então, leve para casa e pense nisso. Você descobrirá que as coisas que você precisa muito esta noite no mundo de César, elas virão. Seu pai sabe do que você precisa. Você se concentra nas coisas espirituais e as coisas terrenas virão. Todos eles virão. Você não precisa fazer nada do lado de fora. Nenhuma coisa externa, nenhuma dieta especial, nenhuma cerimônia especial, nenhum ritual. Minha filha trabalha no canal 28. E ela me disse para dar uma olhada em algo ontem à noite, o que eu fiz.
E aqui estão todos estes, eles se autodenominam seguidores de Krishna, todos vestidos com suas vestes, todos como camisolas de mulheres. O cabelo é completamente raspado com um pequeno rabo de cavalo saindo do crânio e depois pintado no nariz e na testa. David Suskindin foi o comentarista. E ele os entrevistou e de repente todos eles pularam e começaram a cantar Krishna, Krishna, Krishna. Agora eles dizem que tem um mestre. Eles mostram a foto do mestre. Eles seguem o mestre cegamente. E é tudo por Krishna. Ele disse, por que todo esse vestido? Você chama tanto a atenção quando anda pelas ruas vestido de mulher e com todas as suas vestes, e então você anda pela Quinta Avenida e vai se curvando para as pessoas, elas não sabem quem você assusta eles, você os assusta. Então, isso é algo de fora. E eles acham que estão realmente fazendo um ótimo trabalho. Mas ele os manteve por pouco mais de 1 hora. Foi divertido. Eles são vegetarianos estritos. Está tudo bem, mas isso não vai levá-los para o céu,